Bom, então, dando continuidade, a gente vai, nessa segunda parte, eu vou apresentar para vocês o ritmo do samba na percussão corporal, tá? E ela é uma adaptação dos instrumentos, da forma como os instrumentos são tocados, tá bom? O samba, aqui, nessa primeira parte, você tem a parte, você executa a parte do ritmo básico, né? Seria essa parte aqui. Você tem os ritmos básicos, né? Que é cada um daqueles instrumentos. Aqui o primeiro é o pandeiro, o segundo seria o tamborim, o terceiro o surdo e o quarto, o último aqui, o ganzá, tá? Como seria a execução deles, tá? E aqui na segunda parte, aí vem a parte de coordenação, ou seja, a gente vai aprender esses ritmos e depois combinar eles, né, de forma coordenada. Então, usar, por exemplo, no caso, o pé, o estalo e o peito, né, ou a voz, e assim por diante. Tá? Então a gente vai fazer um exercício de coordenação. Tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou apresentar para vocês esse primeiro ritmo, mas antes eu gostaria de comentar que aqui na fórmula escrita, o samba ele é compasso binário, esse quadrículo aqui, os números que estão embaixo, na verdade, esse aqui seria o primeiro tempo e o segundo tempo, tá? Isso aqui a gente chama, em música, a gente chama de subdivisão. Por quê? O compasso ele tem a divisão, né? A divisão binária, né? 1 e 2. E aí dentro da divisão você tem a subdivisão, né? Você divide o tempo em outras frações, tá? Depois eu vou explicar isso para vocês numa aula sobre rítmica, e aí eu vou detalhar como é que funciona essa subdivisão, porque é a partir daí que você começa a entender as figuras rítmicas, né, e como é construído o rítmico, né. Então eu pretendo dar uma aula para vocês sobre básica de rítmica, para vocês entenderem isso, esse processo, tá. E aí no caso, aqui, isso aqui é aquela fórmula de compasso, o exemplo, né, do ritmo básico. Só que aí nesse primeiro momento eu vou apresentar para vocês de maneira simplificada, tá? Só levando em consideração esse primeiro exemplo aqui, tá? Então como é que ele funciona? Você utiliza o peito e o estalo para executar. Então ficaria assim: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Então, eu fiz de forma bem lenta para vocês entenderem a sequência de movimentos, né? O que vem primeiro e o que vem depois. Tá? Esse ritmo, essa fórmula básica, entendeu? Ela, dentro do samba, ela ocupa um tempo. Então seria aqui onde que eu anotei, ó, um tempo, tá? Então o 1 começa no 1, tá? E aí você repete essa fórmula, você repete essa sequência, e aí isso se forma um ritmo básico, tá? Então por isso que aqui ele aparece no 2 também, tá? Então a mesma sequência, ela começa com peito, estalo, estalo, peito, depois peito, estalo, estalo, peito, e aí depois segue adiante, né? Vai embora, tá bom? E aí fica esse ritmo ficando rápido, ele ficaria assim, ó: 1, 2 e 1 e 2 e 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Fazendo rápido, ele fica dessa forma. Só que, para a gente fazer rápido, primeiro a gente tem que entender qual é a sequência de movimentos. E depois, com a prática, a gente começa a fazer ele rápido. E aí vocês, depois que entender a sequência de movimentos, vocês podem acelerar, fazer rápido, né? Que aí vocês vão conseguir fazer o samba, né? A parte básica, tá?
ele funciona dessa maneira, tá bom? O segundo ritmo aqui é o ritmo do tamborim, tá? O ritmo básico. O tamborim, ele pode ser feito no peito, pode ser feito com a voz e pode ser feito com as palmas, tá? Eu vou dar um exemplo aqui das palmas, tá? A gente fazer. Então fica aí, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e 1. Fiz bem lento, tá? Para vocês entenderem a sequência de movimentos, tá? Novamente. E aí, levando em consideração esse tipo de contagem, então ficaria assim. A primeira palma no 1, depois a palma no 3, depois a palma aqui no 1, no 2, depois a palma no 4. Aí depois você tem o silêncio, ela vem a palma no 2, a palma no 4. Depois você tem a palma no 2 e no 3. Tá? Lembrando que essa barra aqui define a divisão de compasso. Tá? Então o ritmo de tamborim ele ultrapassa, né? Então para você fazer a sequência do ritmo todo, ele utiliza de mais uma barra de compasso, né? Mais um compasso para você poder executar ele, o ritmo completo, tá? Então é dessa forma que ele é executado, tá? Na percussão corporal. Então, um pouquinho mais rápido eu vou mostrar para vocês. Então ficaria assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e 1. Tá? Vocês treinaram, tá? Aí, depois, com o tempo, vocês podem suspender essa contagem, depois que vocês entenderem a forma do ritmo, tá? O ritmo tocado rápido, tá? Um exemplo dele. Então fica assim: 1, 2, 1, 2. Então ele ficaria assim, o ritmo tocado rápido, né? Como você vai treinando, depois você entende a sequência de movimentos, e aí se acelera, ele vai chegar a esse resultado, tá? Esse é o ritmo básico do tamborim. O próximo aqui seria o surdo. O surdo é fácil, tá? É o mais fácil de todos, né? Porque você apenas executa um movimento, né? Que você faz com o pé, né? E aí, aqui, de forma lenta, ele ficaria dessa forma, tá? Então ficaria assim: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e 1. Então, seguindo esse exemplo aqui do quadradinho, ele só vai ser tocado no primeiro tempo, ele vai ser tocado no primeiro 1 aqui do segundo tempo, né? Usando esse exemplo aqui. Então, ele vai ser sempre tocado no segundo tempo lá, né? No primeiro do segundo tempo, né? Mais uma vez, forma lenta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e 1. Tá? De forma rápida ele ficaria assim, ó. Depois que vocês vão acelerando, ficaria 1,
2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Tá? Então ele ficaria assim, o som do surdo, né? Que a gente faz com o pé, tá bom? E aí, lembrando que na parte escrita, todos os sons mais graves você executa no pé, tá? Você executa na parte de baixo, escreve na parte de baixo. Aqui no caso do peito, em relação ao peito, né? O peito ele tem um som mais grave do que o estalo, então por isso que ele fica abaixo, tá? O próximo aqui, o próximo ritmo é o ritmo do ganzá, né? E aí o ganzá ele toca todos os números, tá? O ganzá você pode fazer ele com a voz, na simulação que eu mostrei para vocês com o instrumento, né? Com o ganzá, ele ficaria assim, ó, que o som do ganzá é esse. Então, e aí você pode usar o peito também para simular o ganzá, né? Batendo de maneira alternada. O caso do ganzá, usando de forma lenta, essa sequência do 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ele ficaria assim. 1, 2, 3, 4. Ficaria assim. E aí você vai repetir, né? Vai fazer lento para você entender o movimento e depois você vai procurar acelerar isso, né? E aí ele ficaria, vai chegar naquele resultado lá do som do ganzá, né? Que é 1, 2, 1, 2. Você faz dessa forma, tá? O exemplo do peito, ele ficaria assim. Primeiro lento, né? Ficaria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 1. Fazendo rápido, né? Depois que vocês aceleram, depois que domina a sequência de movimentos, vocês aceleram, ele fica assim: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Tá? Por isso que na escrita do ganzá, ela preenche todas a tabelinha aqui, ela é toda preenchida, né? Porque o objetivo desse instrumento, a função desse instrumento é essa, né? Preencher, né, todas as divisões, as subdivisões, né, do ritmo. E aí você consegue, você deixa mais evidente essa subdivisão também, né? Ele tem a função também de deixar bem claro isso, né? Bom, então é isso. Eu apresentei para vocês o ritmo básico da parte que equivale aqui seria equivaleria o pandeiro, o ritmo básico do tamborim, o ritmo básico do surdo e o ritmo básico do ganzá, né? E aí, nessa segunda parte, a gente vê a questão das coordenações, como é que são executadas essas coordenações, tá? Um outro detalhe que eu gostaria de comentar com vocês, que quando vocês vão acelerando, né, depois que vocês dominar a sequência de movimentos, vai chegar um momento que não será mais necessário vocês contarem isso. Assim, a partir do momento que vocês já tiverem dominado a sequência de ritmos, entendeu? A sequência de movimentos. Depois que tiver dominado a sequência de movimentos, não há necessidade de vocês ficarem contando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, não precisa contar isso, né? Porque aí você já vai conseguir executar o ritmo, certo? É um detalhe importante isso e vai tirar a necessidade, vai tirar a
dificuldade de vocês de ficar querendo contar tudo, né? Contar esses números o tempo inteiro, tá? Eu estou apresentando, eu faço a contagem para vocês entenderem a sequência de movimentos. Como é que funciona a sequência de movimentos. Mas depois que você entende a sequência de movimentos, não há necessidade de você ficar contando esses números aqui, tá? Porque aí você já entendeu o ritmo, certo? É assim que funciona, tá? Bom, aí aqui voltando para a parte de coordenação, né, essa parte é um pouco mais complicada, né? Mas porque aí você já começa a executar o ritmo do jeito que seria ele, né? No caso usando o corpo, né? A adaptação para a percussão corporal. O primeiro exemplo aqui, eu só trouxe 2 exemplos, tá? Isso aqui pode se considerar de forma como exercício, né? Vocês treinarem, depois que vocês tiverem feito tudo isso, tá? Primeiro vocês têm que fazer essa parte bem, executar cada uma delas, tá? E aí depois que vocês partem para essa segunda parte aqui, né? Segunda série de exercícios, né? E aí é importante vocês primeiro saber dominar isso, porque senão vocês não vão conseguir fazer isso aqui depois. Então ele tem que respeitar essa sequência de exercícios, tá bom? Então, aqui no caso, segunda parte, eu estou trazendo 2 exercícios, que é o uso do pandeiro, né? O estalo peito com o pé, tá bom? Então o exemplo fica assim: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Aí, ó, só com esses 2 elementos você já consegue ter uma base do ritmo do samba, né? Usando só esses 2 elementos. E aí aqui dá para fazer lento também, né? E aí você começa a entender também a questão da coordenação, né? Então, qual parte de qual membro vai tocar qual parte de qual outro membro, né? No caso, que a parte das pernas com a parte das mãos e dos braços, tá? E o peito junto. Então ficaria assim, aqui lento ficaria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 1. Vocês prestam atenção que na primeira vez que o ritmo é tocado, não tem o pé. E na segunda vez, o pé já entra. E aí você faz em conjunto com a mão direita. Né? Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 1. Né? E aí, novamente, conseguir executar a sequência, tenta fazer mais rápido. Né? Vai fazendo aos poucos, né? Não precisa acelerar muito, vai aos devagarzinho. Procure treinar esses exercícios pelo menos uns 15 minutos por dia, né? Quem tiver tempo, né? Ou pelo menos umas 3 vezes por semana, tá? Porque assim você consegue assimilar, porque não adianta também você não treinar, né? Você só vai executar isso aqui se você treinar. Isso aqui é corpo, é físico, é fazer, é a prática. E aí a prática é prática, fazer, repetir. Aí até você assimilar, tá certo?
Então fica assim, tá? Essa é a primeira parte, esse primeiro exercício, tá bom? O segundo exercício aqui, ele vai utilizar o pé também, só que na parte de cima a gente vai ter as palmas, o peito ou a voz. Você pode escolher dentre um deles, tá? Eu vou usar as palmas, tá? Para fazer. Então aqui o ritmo ele ficaria assim: 1, 2, 1, 2. O ritmo ele ficaria assim. Fazendo o ritmo, ele ficaria dessa forma. Você vai usar o pé e as palmas, né? No caso aqui, fazendo mais lento, nós temos aqui nessa primeira parte, nós não temos o pé. Na segunda parte, nós temos o pé. Aí depois, aqui nós não temos o pé e depois nós temos o pé, né? E aí o detalhe que eu chamo a atenção, todas as vezes que tem o pé, na primeira, por exemplo, você toca junto com a mão, né? E na segunda você não tem a mão. Então, chamar a atenção para esse detalhe, tá? Fazendo lento ele ficaria assim, tá? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 1. Fazendo lento ele fica dessa forma, né? Então, e aí vocês vão treinando, fazendo esse exercício, né, devagarzinho, desse ritmo, e aí depois vocês podem treinar rápido, né, como eu apresentei para vocês. Fica 1, 2, 1, 2, 1. Bom, primeiro aqui não teve o pé, né, mas depois você se situa e fica mais fácil, tá? Então, os exercícios são estes, tá? Para vocês treinarem. Então esse aqui é um panorama básico do ritmo de samba. Se a gente fosse fazer isso na aula prática na escola, essa configuração ela seria distribuída por grupos, por exemplo. A gente poderia fazer divisões de grupos para tocar cada parte. E aí a gente teria a execução de todo o ritmo, de todos os instrumentos que são tocados no ritmo, e usando também um tipo de timbre de percussão corporal. E aí que a coisa começa a ficar interessante dentro da percussão corporal. Porque se vocês assistirem os vídeos que vocês assistiram, principalmente do grupo do Barbatux, eles fazem isso. Então, na verdade, eles não tocam o ritmo da forma como apresentei para vocês lá no começo do vídeo, né? Usando as mãos, o pé e a voz. Eles não tocam assim. Eles distribuem todas essas figuras rítmicas, né? Todos esses ritmos entre grupos, pequenos grupos dentro do grupo geral, né? Do grande grupo. E aí cada um vai ser responsável por fazer determinado ritmo, né? Então é assim que começa o processo de construção de ritmos e de músicas que eles fazem. Então eles distribuem isso. Então, por exemplo, determinado grupo
vai tocar só a parte do pandeiro, outro grupo vai tocar só a parte do tamborim, o outro só o surdo e o outro só a voz aqui o ganzá. Então faz essa distribuição, você consegue ter o ritmo de maneira mais completa. E é o que eles fazem no grupo do Barbatuques. Claro que eles fazem coisas muito mais complexas, porque eles acrescentam outros elementos também, né? Então, e aí o nível de acrescenta outras figuras rítmicas, e aí o nível de complexidade vai aumentando cada vez mais. Mas esse é o processo de desenvolvimento da linguagem de percussão, né? Principalmente de grupos percussivos, né? É o acréscimo de mais elementos rítmicos sendo tocados. Então, é assim que eles fazem, assim que eles criam as músicas deles, tá? E aí o resultado fica uma coisa impressionante, né? Interessantíssima. Eu acho muito interessante o grupo, eu gosto bastante. Como eu falei para vocês na apresentação lá, quando a gente teve a aula, quando a gente teve a apresentação das eletivas, eu tive a oportunidade de fazer aula com o grupo do Barbatuques, um integrante, né? Ele ainda permanece. Esses dias eu andei dando uma olhada nos vídeos do Barbatuques, aí eu acabei encontrando o meu professor. Ele ainda permanece dentro do grupo, né? Ele ainda faz parte do grupo, meu professor que eu tive na faculdade. E aí o que eu tô aprendendo, o que eu aprendi com ele lá, é o que eu estou passando para vocês, tá? Claro que eu estou acrescentando outras coisas, né? Então, por exemplo, nessa aula eu falei do samba, mostrei os instrumentos do samba sendo tocados e tal. Isso ele não fez nada disso, não. Mas ele mostrou essa parte que eu estou mostrando para vocês aqui, a divisão, como é que é feita a divisão e quem toca o quê, tá certo? Então é isso. Eu espero que vocês treinem esses exercícios, tá? E possam utilizar também para poder aprender a música, né? Aprender música, aprender a ouvir ritmo musical, né? Porque a partir disso você começa a desenvolver o seu ouvido, né? A sua percepção musical. Então é isso. Agradeço vocês, tá? E até a próxima.